Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, fazia um tempo que eu não fazia vídeos. Estou comprometido com a edição Os Dons do Espírito Santo de Rudolfo de Biberaco, uma tradução que eu fiz, revisei e estou editando. Um livro que foi confundido com os Dons do Espírito Santo de São Boaventura e por isso ficou bem conhecido ao longo da história. Não com o nome do seu autor, mas com o nome aí do nosso doutor seráfico São Boaventura. E essa edição tem me causado bastante sofrimento aí. A edição de referência que eu utilizei é bem sofrida e comentarei isso com mais detalhes em outros vídeos. Quando o livro sair, colocarei aí nos comentários. Hoje quero falar de um texto que eu escrevi no meu Medium, porque Atos 17, versículo 11 não prova sola escritura. Então hoje mais um vídeo sobre sola escritura, o sustentáculo, o baluarte do protestantismo. Se provarmos que esse ponto está errado de sua doutrina, é como se caísse tudo. O sola escritura e o sola fide são os dois sustentáculos da fé deles. Então, eles dizem que tudo precisa estar na Sagrada Escritura e, principalmente entre calvinistas, a opinião de que a Bíblia é suficiente do ponto de vista formal, a suficiência formal, portanto, ou seja, a Sagrada Escritura é capaz de encerrar questões. Aí eles inventam os nomes lá, norma normans, a norma que norma e o norma normata, a norma que é normada pela Sagrada Escritura, né? Então eles dizem até que segue a tradição aí, mas no final das contas a Sagrada Escritura dirime todas as questões. Então muito importante nós trabalharmos o ponto do sola escritura, porque os protestantes gostam de exigir que forneçamos evidências bíblicas para tudo o que dissemos. Então a gente fala de purgatório, de Nossa Senhora, da nossa mãezinha no céu, nossa Imaculada Mãe. Aparece um protestante chato dizendo: mas onde isso está na Bíblia? Claro, eu particularmente creio na suficiência material da Sagrada Escritura e os teólogos católicos forneceram fundamentos bíblicos para as doutrinas católicas, todas já definidas e todas que são próximas de definir. Então é razoável pensar que materialmente está tudo na Bíblia, ou seja, sugerido de alguma forma. Contudo, nem tudo está formalmente, né? É preciso que alguém interprete, é preciso que alguém estabeleça o cânon bíblico. Então tudo isso faz que a tradição e o magistério sejam necessários como lugares teológicos. E os protestantes, claro, quando nós lhe perguntamos onde está o sola escritura na Bíblia, claro, eles vão fazer o esforço deles de tentar provar isso biblicamente. Porque se tudo tem que estar na Bíblia, o sola escritura tem que estar na Bíblia também, né? E para surpresa de 0 pessoas com fé, que são bem formadas, que, enfim, né, que tiveram a oportunidade de conhecer a doutrina de Cristo, né? Claro, né, não vamos contar as pessoas que estão em erro só materialmente, né, sem consciência, né? Mas todos aqueles que têm uma fé bem formada sabem que o sola escritura não está na Bíblia. Porque o sola escritura não é revelação de Deus, isso daí é tradição humana. E antes de ir então, portanto,
ao versículo aqui em jogo, né? Tem uns 4 ou 5 versículos que merecem ser comentados, não por serem argumentos fortes acerca do sola escritura, mas porque, enfim, pelo menos tem alguma suspeita de que o sola escritura está ali. Porque os argumentos, no geral, do sola escritura são petições de princípio, ou seja, raciocínios circulares, em que os protestantes leem evangelho, verdade, palavra, e já assumem que é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, Bíblia de Jerusalém, que recebi do meu pai. Meu pai já a usou bastante já, não fui eu que causei isso. Então meu pai católico, sempre foi católico, eu tenho esse exemplo e testemunho, sempre leu a Sagrada Escritura aqui em casa. Para mim sempre foi natural um católico ler a Bíblia. Então vamos trabalhar o capítulo 17, versículo 11 de Atos. Mas antes de mergulhar nele, vamos deixar claro o seguinte: o ônus da prova do sola escritura pertence aos protestantes, por alguns motivos históricos. Além desse de que, se tudo está na Bíblia, precisa provar também que sola escritura está na Bíblia. Na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, havia uma forte tradição oral. Todo mestre de escola, quer dizer, toda doutrina presumia um mestre de escola. Então, se alguém falava de alguma ideia, de algum movimento, logo alguém ia perguntar qual que era a referência dessa ideia, dessa escola, né? Quem tinha autoridade para ensinar isso daí. Porque poucas pessoas sabiam ler, alguns dizem até 1%, eu posso até pesquisar depois aí, né? Mas poucos sabiam ler, e mesmo os que sabiam, era muito difícil conseguir um livro porque era muito caro, um processo realmente caríssimo, então muito difícil obter um livro. Então, basicamente, somente o mestre da escola tinha o livro que ele escrevia e ele comentava aí para seus alunos aí. E um ou outro aluno conseguia uma cópia aí, né? Muitas vezes também notas de aula, não é que conseguiu obter a cópia do mestre, não, às vezes era cópia de aula também. Então, o próprio contexto imediato já coloca em dúvida o sola escritura, esse princípio, e foi assim por séculos, até pelo menos século XIV, com a invenção da imprensa do católico Gutenberg. Mas mesmo assim seria muito otimista dizer que a Bíblia se tornou largamente difundida graças a ele. Ainda a taxa de alfabetização era alta. A imprensa facilitou bastante a publicação de livros, mas ainda era relativamente caro, pelo menos perto do que é hoje. Na internet aí você tem 1 milhão de livros aí no archive de graça. Então, até o século XVIII, aproximadamente, o livro ainda era de baixo acesso e a Bíblia ainda era pouco lida. E considerando assim, Europa, né, no Brasil ia demorar mais ainda, né, na América. Estamos falando dos grandes centros que saíram na frente, tinham um vasto poder econômico. Enfim, o ponto 2 é que a Bíblia sempre foi pouco difundida ao longo da história e é bastante estranho que a regra de fé seja a Escritura, sendo que era tão difícil acessá-la. Em terceiro lugar, a própria Bíblia fala de tradição oral. Isso daqui até poderia ser um argumento contra a interpretação dos atos de Bereanos, né? Porque a Bíblia fala muito de tradição oral e
Enfim, né, isso acarreta o ônus da prova para os protestantes e deveria ser bem claro, portanto, só a Escritura na Bíblia. Vamos ler o famoso 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Então, São Paulo está falando que devemos guardar as tradições. O único argumento que favoreceria historicamente só a Escritura é que o texto escrito se mantém melhor do que a tradição. Mas há vários problemas com essa argumentação. Em primeiro lugar, o fato de um meio ser melhor não quer dizer que é o único. Então a Escritura pode ser até um meio melhor de manter um ensino, mas disso não decorre que seja o único. Em segundo lugar, respondendo a isso, muito exagerada capacidade de se manter tradições, temos os judeus aí que não têm a revelação de Cristo e há 2000 anos mantêm quase que as mesmas doutrinas e tradições. Então, na verdade, assim, povos e culturas que conseguiram manter tradições por um longo período de tempo. Também a Escritura há alguns desafios, há variações nos códices. Claro, costumam ser variações pequenas, por exemplo, 200.000 variantes, mas geralmente claro, ordem de palavra aí, né? Mas às vezes pode ser algo um pouco mais sério. Já falei em outro vídeo, alguns versículos com essas variações enfraquecem bastante a ideia da divindade de Cristo, o que gerou inclusive polêmica no debate dos arianos e da Trindade. Um dos versículos era mais ou menos o seguinte: na igreja do Senhor ou de Deus, referindo-se a Cristo, né? Se é do Senhor, dá uma palavra reservada para Deus, mas não é tão forte quanto falar Deus diretamente. Então os arianos usavam isso como argumento, essas pequenas variações aí de códices. E também recebemos tradução, provavelmente recebemos antes as traduções do Novo Testamento, né? Então parece ser de comum acordo na comunidade acadêmica que os originais se perderam. E lembrar também como funciona a tradição católica. 12 apóstolos foram pregar ao redor do mundo e séculos depois todo mundo, em todo lugar do mundo, em todos os lugares, todos os tempos, pregavam as mesmas coisas, né? Coisas católicas como a missa, 7 sacramentos, hierarquia, enfim, esse tipo de coisa aí, né? Então é um forte sinal de que era tradição mesmo e que foi algo inspirado por Deus, né? Para que fosse possível se manter durante tanto tempo e debaixo de perseguições seríssimas, né? A igreja sempre foi perseguida e manteve suas tradições. Então, só rebatendo o único argumento que favoreceria um pouco só a Escritura, mas no geral é certo que o ônus da prova é deles, eles precisam justificar. Bom, então vamos lá ao Atos capítulo 17, vou ler do versículo 1 a 15. Após terem atravessado Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo foi procurá-los. Por 3 sábados dialogou com eles, partindo das Escrituras. Explicou-lhes e demonstrou-lhes que era preciso que o Cristo sofresse e depois ressurgisse dentre os mortos. E Cristo disse a ele: é este Jesus que eu vos anuncio. Alguns dentre eles se convenceram e se uniram a Paulo e Silas.
assim como grande multidão de adoradores de Deus e gregos, bem como não poucas das mulheres da sociedade. Mas os judeus, tomados de inveja, reuniram alguns indivíduos perversos dentre os que frequentavam a praça e, provocando aglomerações, tumultuaram a cidade. Foram então à casa de Jasão, à procura dos dois, para fazê-los comparecer perante o povo. Não os tendo encontrado, arrastaram Jasão e alguns irmãos para diante dos politarcas, vociferando: estes são os que andaram revolucionando o mundo inteiro. Agora estão também aqui. E Jasão os recebe em sua casa. Ora, todos eles agem contra os decretos de César, afirmando que há um outro rei, Jesus. Assim, agitaram a multidão e os politarcas, que ouviam essas coisas. Estes, contudo, tendo exigido uma fiança por parte de Jasão e dos outros, deixaram-nos em liberdade. Os irmãos logo fizeram Paulo e Silas partirem de noite para Bereia. Eles, tendo ali chegado, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres que os de Tessalônica, pois acolheram a palavra com toda a prontidão, perscrutando cada dia as Escrituras, para ver se as coisas eram mesmo assim. Por isso, muitos dentre eles abraçaram a fé. Também dentre as mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Quando, porém, os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia tinha sido anunciada por Paulo a palavra de Deus, para lá igualmente se dirigiram, para agitarem e perturbarem a multidão. Então, imediatamente, os irmãos fizeram Paulo partir, em direção do mar. Silas e Timóteo, porém, permaneceram. Os que acompanhavam Paulo conduziram-no até Atenas, e logo voltaram, trazendo ordem a Silas e a Timóteo de irem ter com ele o mais depressa possível. Então é o seguinte, meus caros, esse daí é o capítulo 17 de Atos, do versículo 1 ao 15, até grifei na minha pronúncia aí o versículo 11, né? Fiz uma pausa dramática aí para que ficasse claro, mas vocês podem confirmar lá no texto. Lembrando, este vídeo não é inteiramente igual ao texto que eu escrevi. Tem algumas diferenças, estou fazendo uma paráfrase para que vocês possam ter uma experiência diferente. Mas para ajudar na fixação do conteúdo e também estimular que analisem os dois, tanto este vídeo quanto o texto. Mas podem ficar à vontade, está aqui nos comentários, como falei, meu texto lá do Medium. Então é o seguinte, alguns podem até estar se perguntando, aliás, muitos católicos, né? Mas então, leu o trecho todo, o contexto todo e fala que os bereanos perscrutavam as escrituras aí para confirmar o que Paulo disse. E então, pois meus caros, para quem está se afogando, mesmo um pedaço de madeira parece uma tábua de salvação. Então, mesmo os argumentos bem frágeis, as aparências bem nebuosas parecem ser uma salvação para a sua posição, né? Mas vamos tentar entender o raciocínio protestante aqui então. Eles estão dizendo o seguinte: os bereanos acolheram a palavra da pregação de Paulo e dizem que é lícito resistir à autoridade da Escritura, porque a posição do sol da Escritura, né, resistir à autoridade de Roma, pois está dito, perscrutando cada dia as Escrituras para ver se as coisas eram mesmo assim. A aceitação deveria, portanto, ser após a análise das palavras de Deus.
palavra escrita, no caso, né, a Bíblia aqui, né, Sagrada Escritura. Um dos fundamentos protestantes para isso, além do narrado, é que foram considerados mais nobres. Acho que eu também fiz um destaque dramático aí desse trecho. Logo concluem que é necessário consultar as Sagradas Escrituras para formar a fé. Então, como podem ter visto aí, certamente é concluir muito mais do que está escrito. E vamos argumentar em cima disso. São tantos os erros que é até difícil escolher a ordem mais apropriada para tratá-los. Bom, escolhi, como no texto aqui, começar a analisar o que significa essa contraposição dos Tessalonicenses aos bereanos. Foi dito, né? Ora, estes eram mais nobres que o de Tessalônica. Mas é importante notar, talvez muitos já perceberam, que a comparação não é porque os bereanos consultavam a palavra, mas sim porque eles aceitaram a palavra de Deus. Porque muitos dos tessalonicenses ali começaram a fazer motim, aglomeração, começaram a perseguir mesmo os cristãos. Ademais, eles já conheciam as Escrituras, porque Paulo veio ali e começou a pregar a partir das Escrituras, né? Discutir sobre elas. Então, o primeiro ponto, a nobreza não vem de consultar a Bíblia, mas de aceitar a palavra de Deus. Isso é secundário ao que aconteceu de verdade ali, né? Então, a nobreza dos bereanos é porque aceitaram a fé, ou ao menos porque não saíram em motim, né? Eu não cheguei a analisar essa hipótese aqui, né? Deixa eu ver se eu acho o trecho. Por isso, muitos dentre eles abraçaram a fé. Então, teve alguns que não abraçaram a fé. Então, esses que não abraçaram a fé foram nobres. Então, alguns problemas aí, né? Mas seja como for, é certo que foram nobres por não agirem como os tessalonicenses que começaram a perseguir os cristãos. E, claro, presumimos que seja por aceitar a palavra de Deus. Levantei essa outra hipótese aí, mas vamos imaginar que foi por aceitar a palavra de Deus. E não somente por não perseguir os cristãos, né? Não aceitar a fé, mas não perseguir os cristãos. Por isso são dignos de reverência e imitação. Não, é preciso aceitar a fé, claro. É um que um protestante também aceitaria. Segunda, com certeza Paulo não pregou tudo. A análise do contexto deixa isso bastante claro. Vamos analisar aqui, né? Então, partindo do paralelo com os tessalonicenses, foi dito que por 3 sábados dialogou com eles. Eu vou aprofundar mais na questão do tempo, mas também aqui desde o início já coloco a questão do tema. Ademais, é dito que em Atos, versículo 17 do capítulo 17, versículo 3 do capítulo 17, explicou-lhes e demonstrou-lhes que era preciso que o Cristo sofresse e depois ressurgisse dentre os mortos. Então, o conteúdo da pregação parece ter sido bem restrito. Não sabemos se São Paulo pregou o tema da Trindade, da graça, ou com qual profundidade foram tocados. A discussão se centrou na vinda do Messias prometido. E também isso provavelmente em linhas gerais, porque era pouco tempo. Agora a questão do tempo, né? Peguei outras passagens aqui, Atos capítulo 19, versículo 8 a 11, e Atos capítulo 20, versículo 31 a 32. Podem pegar lá no texto ou na Bíblia de vocês aí. Paulo foi à sinagoga, onde, durante 3 meses, falou com intrepidez, expondo e tentando persuadir sobre o reino de Deus.
Alguns, porém, imperdenidos e incrédulos, falavam mal do caminho diante da assembleia. Afastou-se então deles e tomou à parte os discípulos, com os quais entretinha-se diariamente na escola de tiranos. Isto prolongou-se pelo espaço de 2 anos, de sorte que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Então, num lugar ficou 3 meses, no outro foi em 2 anos. Aí no outro versículo aqui, lá no capítulo 20, versículo 31 e 32. Vigiai, portanto, lembrados de que, durante 3 anos, dia e noite, não cessei de exortar com lágrimas a cada um de vós. Então, em outro lugar, ficou 3 anos ensinando aí. Então, para dizer o seguinte, é muito provável que nessa visita a Bereia, São Paulo não tivesse ensinado toda a revelação e toda a Bíblia. Provavelmente só foi ali para ensinar os pontos mais elementais da fé, para que pudessem começar o ingresso na vida cristã, né? Enfim. Então é muito pouco provável que tudo tenha sido dito. Isso é muito provável em razão do paralelismo de Tessalônica e Bereia. Então, como são 2 capítulos relacionados, imagina-se que sejam situações semelhantes, ou seja, de um primeiro contato ali para ver se acolhiam os apóstolos. E também lá no capítulo 17 é dito aqui, né? Quando, porém, os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia tinha sido anunciada por Paulo a palavra de Deus, para lá igualmente se dirigiram, para agitarem e perturbarem a multidão. Então, imediatamente, os irmãos fizeram Paulo partir em direção ao mar. Então, nem deu para ficar muito tempo lá, que aí já começou a perseguição, que eles vieram de outra cidade para perseguir a São Paulo e os outros que vieram com ele. Até procurando aqui no mapa, né? Mas são 2 cidades da Grécia ali, né? Provavelmente, de qualquer modo, fica relativamente perto, né? Não estou achando agora uma de... Bom, dei uma pausa aqui, até pesquisei. Pesquisei até a distância aí, né? Parece que dá aproximadamente 75 quilômetros. Claro, antigamente isso daí era uma viagem considerável aí, mas possivelmente dava um dia de viagem. Se eles tivessem com muita vontade de perseguir os cristãos, pode ser que talvez Paulo não tenha ficado 1 semana em paz em Bereia. Pode ser que tenha ficado um pouco mais, mas imagina-se que tenha sido pouco tempo também, até pelo paralelo aí, né? E também São Paulo diz que, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Enfim, né, o contexto aí e termina aqui, né, só para terminar o versículo, porque ainda sois carnais, com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podeis, né, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Para dizer o seguinte, São Paulo tinha uma metodologia, uma pedagogia, que ele ensinava aos poucos. Aos iniciantes ele não saía já dizendo as coisas mais difíceis, ele falava do básico, né? Então, no caso, aos bereanos, São Paulo, junto dos seus amigos, falou do Cristo, né? De sua redenção operada na cruz, que era o servo sofredor, muito provavelmente, né? Lá de Isaías 53.
e provavelmente ensinou pouca coisa. Então, isso já é um forte argumento de que todo esse capítulo aí, o versículo 11 do capítulo 17, não é capaz de provar o sola escritura, porque os bereanos só consultaram alguns poucos pontos da doutrina. Falei da questão do tempo também, para mostrar que o ensino das coisas sagradas é bem longo. Provavelmente não ficou muito tempo em Bereia, assim como em Tessalônica. Em alguns lugares São Paulo ficou até 3 anos, aí como foi dito. Mas provavelmente em Bereia ficou muito pouco tempo, o que também fortalece ainda mais a interpretação de que não deu para ensinar muita coisa. Então, para resumir, né, o argumento não serve para fundamentar o sola escritura, porque os bereanos só consultaram umas poucas coisas da Sagrada Escritura e não tudo. O sola escritura presume que tudo esteja na Sagrada Escritura e que não haja nenhum dado revelado presente na tradição e que a Bíblia seja formalmente suficiente, que ela consiga dirimir questões. Então vamos para o meu argumento aqui de número 3, que é o seguinte: os bereanos consultaram a Bíblia porque Paulo a usou como base. É o seguinte, meus caros, Paulo usou uma autoridade comum com os bereanos. Disso não decorre o sola escritura. Tanto é que no mesmo capítulo, era só ler o capítulo inteiro, ver todo o contexto. São Paulo vai pregar em Atenas, no Areópago. E lá São Paulo, obviamente, não pode se valer da Sagrada Escritura, porque não tinha autoridade entre os pagãos, os gentios, e então se valeu muito da razão natural. E até citou autores históricos, né? Diz lá em Atos capítulo 17, versículo 28: movemos e existimos, como algum dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Aí é dito na Bíblia de Jerusalém que esses autores se chamavam Arato e Cleantes. Arato foi quem escreveu quase que literalmente isso, e Cleantes parafraseou, tem uma ideia semelhante aí, né? Então vejam só, São Paulo simplesmente estava partindo do conhecimento comum para pregar a fé. E entre judeus, a Bíblia era uma autoridade que permitia isso, né? Vamos até voltar lá no Atos, capítulo 17, versículo 1. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus, segundo o seu costume. Paulo foi procurá-los. Por 3 sábados dialogou com eles, partindo das Escrituras. Então, de certo modo, São Paulo que tomou essa iniciativa, ou se não tomou iniciativa foi porque estava trabalhando com os judeus. Em outros lugares, São Paulo fala que é fariseu, que entende das tradições judaicas, né? Então, ele só usou uma base comum ali para falar com os bereanos. Também lembrar um versículo de Nosso Senhor Jesus Cristo, João 14, versículo 11: crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos por causa dessas obras. Então, crer pelos sinais. A tradição católica, para quem não sabe, ela engloba, de certo modo, tudo, né? Também os milagres e escritos que não são o da Bíblia, né? Então, tudo fora da Bíblia, de certo modo, aí, a tradição, também excetuando o magistério aí, que
é uma autoridade específica. E a tradição tem muito valor porque são atos generalizados, cultivados pela igreja, que muitas vezes estão acompanhados de milagres, né? Então, por exemplo, cremos na intercessão dos santos. Claro, há alguns versículos bíblicos que podem fundar isso, mas além da tradição em sentido estrito de estar em todo lugar, em todo orbe católico, em todo orbe da igreja, né, desde sempre, em todos os lugares, também é algo acompanhado de vários milagres. Então, Deus operou milagres por meio de seus santos. O São Padre Pio, recentemente, né, quantos milagres não fez, né? Então, os sinais são um critério aí de crença também, como dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, falando aí um pouco dos critérios no geral, né? Mas, enfim, vamos para o ponto 4. O dever não se infere de um fato. É um erro muito comum entre protestantes, provavelmente porque, como eles decidiram crer na sola Escritura e negar qualquer fonte de autoridade, o material para ser trabalhado ali se reduziu bastante. Então, eles frequentemente tentam inferir uma doutrina a partir de um acontecimento isolado. Vamos tentar entender melhor isso daí, né? O que alguns autores de ética chamam de falácia naturalista. Alguns falam, o dever ser não se infere de um ser. Eu prefiro falar que um dever não se infere de um fato. Isso daí já é uma questão filosófica e metafísica, né? O ser que também seria o ente, né? Isso seria um outro problema mais distante ainda, né? Mas vamos colocar de maneira simples aí, mais popular, uma coisa que já é difícil. O ser, de certo modo, é tudo o que é. Ora, o dever ser alguma coisa é. Então, também é um ser. Porque se o dever fosse um não ser, nada seria e não poderia obrigar ninguém a nada, né? Então eu prefiro não expor o princípio desse modo. Prefiro contrapor dever e fato. De um fato bruto, certamente não podemos inferir um princípio de ética. Pela natureza da coisa, podemos ver para onde a coisa se move, para que foi feita, e aí podemos inferir um dever, mas daí é uma outra história. Um exemplo comum, assim, né, nos dias de hoje, a questão do aborto, por exemplo, muitas feministas dizem, né, mas também feministas, que o aborto já acontece, logo deve ser legalizado. Ou seja, está partindo de um fato, de uma situação, acontece para um princípio ético, né? Devemos legalizar, então. Mas a natureza do dever no geral, uma perfeição que ainda não a temos presente, né? E por isso, muitas vezes, ele não é, né? Até por isso, geralmente, se enuncia como não ser. Então, o homem não nasce pronto, ele precisa estudar, trabalhar. Então, percebemos claramente que o dever não pode ser inferido de um fato qualquer. Então, temos que tomar muito cuidado com essa inferência. E para dar um exemplo, na Sagrada Escritura, em Atos capítulo 2, versículo 44 e 45, todos que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Então viviam ali uma comunidade de bens comuns. Alguns falam até de socialismo,
mas não vamos entrar nesse detalhe, um socialismo primitivo ali. O fato é que, por isso estar sendo narrado, não quer dizer que todos nós somos obrigados a vender os nossos bens e a viver desse modo aí da comunidade. Eu mencionei o socialismo aí, são autores fora do cristianismo, né? Nem vou entrar na polêmica aí, né? Talvez nem foi bom citar uma palavra aí que, enfim, né? Eu também não gosto do socialismo aí, né? A Igreja Católica certamente condena o comunismo aí, né? Formas mais radicais. Mas enfim, né? Havia uma distribuição de bens ali na comunidade primitiva, mas não necessariamente devemos replicar isso. Isso daí é algo louvável, algo que deu certo, mas disso não se infere o dever de que devemos ter tudo em comum. Era só a primeira comunidade ali, né? Então, para mostrar um exemplo claro aí, né, que nenhum protestante, a não ser com raras exceções, aceita, disso fica claro, portanto, aí que é uma inferência falaciosa aí, né, do capítulo 17 de Atos, versículo 11, porque só está descrevendo, olha, eles consultaram na Bíblia e depois adquiriram a fé. Não quer dizer que deve-se consultar tudo na Sagrada Escritura. E outra coisa, né, um argumento muito ligado a esse, né, como uma extensão desse, pelo que o Sola Escritura prega, o ideal seria que achássemos um lugar onde é dito nas Escrituras, olha, um apóstolo pregou errado em matéria de fé e foi lá e alguém corrigiu com base na Escritura. Então é isso que se espera do princípio do Sola Escritura. Para dizer o seguinte, o fato dos bereanos terem consultado a Bíblia não implica que eles tinham o direito de recusar a pregação de Paulo caso não conseguissem entender a Sagrada Escritura. Então entendam bem a diferença entre as coisas. E o quinto e último argumento, as Escrituras são só Antigo Testamento, na melhor das hipóteses. Este ponto aqui é o nêmesis de qualquer versículo que potencialmente faz referência ao Sola Escritura na Bíblia, porque o cânon bíblico não estava fechado, e toda vez que se fazia referência à Escritura, com raras exceções, era quanto ao Antigo Testamento. Isso daí também serve para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, outro versículo usado normalmente aí por Sola Escritura. Já temos um vídeo sobre ele no canal. Aliás, temos vários vídeos sobre Sola Escritura. Fala de Escrituras, mas o Novo Testamento não estava ainda escrito. Pergunta então se coloca, né? Já que as Escrituras aí tinham o sentido imediato de Antigo Testamento, só o Antigo Testamento serve? Então vejam só que essa lógica aí protestante não é muito boa, né? Aí poderia vir até um judeu messiânico e falar que não aceita o Novo Testamento, porque lá em Bereia só usaram o Antigo Testamento. Então a gente vê a fragilidade desse argumento. Mas ainda tem outro problema, né? Escrituras eram sequer o cânon do Antigo Testamento, porque também foi fechado bem depois. O livro de referência usado pelos bereanos provavelmente era a Septuaginta. A Septuaginta, primeiro que tem livros deuterocanônicos dos católicos
e ainda alguns outros que nem sequer nós católicos aceitamos como inspirados por Deus. Tem o livro 3 e 4 de Macabeus, né? Esses não entraram na Sagrada Escritura. Então vejam só, a noção de escritura, da escritura que os bereanos confrontaram, pode não ser a Sagrada Escritura, nem sequer do Antigo Testamento, pode conter aí outros livros que são meramente tradição, podem ser tradições boas aí, mas são tradição. Então, é muito difícil entender exatamente aí o que é essa escritura, né? Mas, na melhor das hipóteses, aí era o Antigo Testamento. E já há dificuldade, né, quanto à questão do Novo Testamento. Então é isso, meus caros. Acho que ficou claro aí que este versículo de Atos 17, versículo 11, não prova só da Escritura. A Bíblia é contra esse princípio não é bíblico, não vem de Jesus, não vem dos apóstolos, é simplesmente uma tradição humana usada para enganar os homens que não querem se submeter às autoridades instituídas por Deus. Então que possamos continuar na nossa caminhada aí, né? Na nossa religião, que ela sim é bíblica, né? A Igreja Católica sim não contraria a Sagrada Escritura, e que possamos perseverar no nosso caminho e rezar também pela conversão dos protestantes. Então é isso, meus caros, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.